Olá, concursantes do Brasil inteiro! Oi, 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 sou eu! Professor Douglas Wisniewski, diretamente para o Brasil inteiro, direto dos estúdios do Focus Concursos, certo? Em mais um Esquentando a Receita, esse é o nosso Esquentando a Receita número 4. Aqui a preparação para o concurso da Receita Federal já começou e você está estudando também qualquer concurso que você fará, que será a Banca Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Estas aulas são fundamentais para você. Hoje serão comentadas... Gostaram? Comenta aí o que você achou, né, do visual do professor Douglas. Tirou a barba, cortou o cabelo, verão e calor, essa coisa toda, né? Quero pegar uma praia, curtir um surf aí final do ano, então já estou fazendo o meu espacinho aqui, minha light. A galera falou assim, o professor ficou um ano mais jovem, é isso? Legal, um beijo para os meus fãs, beijo para as minhas fãs do Brasil inteiro. E agora vamos ao que interessa. Nós temos aqui que papirar a língua portuguesa, temos que estudar, e a prova de hoje é fantástica. É uma prova difícil, certo? Uma prova, 15 questões, certo? Em português a gente vai comentar hoje. Uma prova que foi bombástica, que foi do Ministério Público de Santa Catarina 2022 agora, certo? Talvez até alguns de vocês fizeram essa prova. Uma prova baseada em interpretação de texto, questões de linguística, tipologia textual. Sabe aquela prova que quase não cobra gramática, mas cobra outros elementos que nós apresentamos nos cursos de português aqui do Focus Concursos, certo? Certamente trabalhados com antecedência. Então, concentre-se. Você tem um material de apoio, você pode estar no link aí na descrição da aula, certo? Do vídeo no YouTube. Você pode baixar, responder essas questões e assistir. Ficará disponível por um tempo depois. Então, aproveitem bem esta aula. Belezinha? Então, todos bem? Legal, é um prazer revê-los. Espero que todo mundo esteja em paz, esteja em segurança e concentrado para aprender um pouco mais de língua portuguesa, porque nós estamos aqui exatamente para esquentar, né, a receita, a prova da Receita Federal com o professor Douglas Wisniewski. Bora, bora? Somos nós. Professor, me diga lá, né? Qual será a primeira pergunta? É isso aí, língua portuguesa com o professor Douglas, né? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Observem aqui a questão número 1, né? Olha só, já contei esta história tantas vezes e ninguém quis me acreditar. Vou agora contar tudo especialmente para a senhora, que se não pode ajudar, pelo menos não fica me atormentando como fazem os outros. Esse é o início de um conto de Lígia Fagundes Telles. Sobre esse texto é correto afirmar que. Legal? Então olha só que interessante. É uma interpretação textual baseada num conto, né, numa obra literária de Lígia Fagundes Telles. Legal? Então preste atenção. Olha só. Qual que é o segredo para você responder essa? Existem alguns elementos importantes. Ela está narrando em primeira pessoa, veja que aqui tem um verbo, né? São questões básicas da interpretação de textos, né? Então, e também da tipologia textual. Trata-se de um texto narrativo. Narrativo tem um narrador. O narrador pode ser em primeira pessoa, quando ele participa da história, ou um narrador em terceira pessoa, quando ele conta uma história da qual ele não necessariamente fez parte, certo? Como o verbo está conjugado na primeira pessoa, já contei, né? Eu contei, né? Então, quer dizer, temos aqui um narrador em primeira pessoa, vai identificando essas coisas. Já contei essa história tantas vezes e ninguém quis acreditar. Veja, então, outro aspecto importante, essa pessoa, esse narrador, já contou essa história antes. Vou agora contar tudo especialmente para a senhora. Temos um novo leitor, um novo interlocutor, que é esta senhora suposta aí. Se não pode ajudar, pelo menos não fica me atormentando como fazem os outros, tá? Então, qual é a alternativa correta sobre esse fragmento? E um detalhe importante, né? Eu vi pessoas nessa prova reclamando de algumas questões difíceis, ou ainda dizendo que seria necessário ter o texto inteiro para responder a pergunta, e não só esse fragmento. Mas a banca não deu o texto inteiro, também não havia uma lista de leitura obrigatória para você ler aquele texto literário antes da prova, tá? Foi na lata, certo? A interpretação desse fragmento. Exige bastante inteligência linguística de você. Olha só, letra A. A estrutura narrativa ainda não foi iniciada, né? Estando seu começo preparado. Pessoal, eu não posso afirmar
que ela não foi iniciada? Ué, a pessoa já está narrando, a estrutura já começou, né? A primeira parte, a situação inicial já está apresentada. Olha só, já contei essa história, Isso já é a história acontecendo, já é a literatura, já é o conto. Né? Apesar de ser uma estratégia, você fingir que está conversando com uma pessoa, essa estratégia dentro do conto já é o conto, já é a narração, certo? Legal? A letra B. O narrador da história se coloca como de terceira pessoa. Temos um erro aqui, ó. Não é terceira, é primeira, ó. Primeiro detalhe, tipo de narrador. Ok? Legal. Letra C. O narrador da história, como em outros momentos, conta com algum interlocutor, certo? Daí você vai perguntar, professor, como é que eu posso saber se ele conta com algum interlocutor, como em outros momentos, se eu não li o resto do conto e nem os outros contos do livro, para saber se em outros momentos essa escritora, Lígia Fagundes Telles, ela costuma realmente interagir com o leitor nos seus textos, né? Bom, mas é o texto, é sempre o seguinte, ó, olha que importante isso aqui, ó, sobre esse texto, beleza? Esse início de um conto de Lígia Fagundes Telles, sobre esse texto, o início do conto, não sobre esse texto, o conto. Tá? Sobre esse texto, o início, esse texto que você tem aqui no enunciado. O que é correto afirmar? Eu posso dizer que ele já contou essa história antes? Claro, tá aqui, ó. Já contei essa história tantas vezes. E ela conta, né? Então, quer dizer, como em outros momentos, agora também temos algum interlocutor. Quem? A nova senhora. Então, a letra C é a verdadeira, pura interpretação. E a letra D? O relato a ser feito a seguir faz parte certamente das narrativas de terror ou fantásticas. Gente, talvez faça, mas eu posso afirmar isso com base neste fragmento, com base neste texto, com base no que a banca me apresentou. Eu posso, vai que seja, digamos que seja realmente narrativa de terror, certo? Ou histórias fantásticas. E vai que o concursando para o ministério, né, para qualquer concurso, ele tenha feito, né, uma leitura desses contos. O cara é fã da Lígia Fagundes Telles. E aí ele leu e ele se lembra, poxa, era mesmo um conto de terror, né? E ele pensa, não, verdadeiro. Só que você está falhando. Por quê? Porque a pergunta não é de acordo com o livro, de acordo com a sua leitura da Lígia Fagundes Telles. A pergunta é, de acordo com esse texto, eu posso afirmar que se trata de contos de terror? Não. Você entendeu? Não. Beleza? Joia? Ok. É como se eu falasse assim, por exemplo, né? O Brasil possui, né, uma extensa costa, né, marítima, ok? Então vocês sabem que o Brasil realmente tem uma costa marítima gigantesca em comparação a outros países. Muita praia, né, gente? Delícia. Agora eu coloco, esse é o texto, só isso é o texto. E aí a pergunta, de acordo com o texto, é correto afirmar que, letra A, o Brasil é um país da América do Sul. Falsa. Mas como falsa, professor? O Brasil é um país da América do Sul. Como assim falsa? Né? Gente, o Brasil é um país da América do Sul? Sim. Mas você tem que prestar atenção no enunciado, tem que prestar atenção no que foi pedido. Eu perguntei, de acordo com esse texto, eu posso afirmar que o Brasil é um país da América do Sul? Não só por causa dessa característica, não posso. Não posso. Você entendeu? A América do Sul não é o único lugar que tem mar no mundo. Você entendeu? Então, quer dizer, muita atenção quando você tem um conhecimento que é verdadeiro sobre aquilo da informação e quando aquela informação está no texto, que é o que importa. Legal? Portanto, é falsa a letra D. E a letra E, o narrador se apresenta como simples observador dos fatos narrados. O narrador observador é aquele que não tem a opinião própria dentro do texto. Ele só observa e narra imparcialmente. Só que esse narrador, você pode perceber que ele é um narrador intruso, porque ele já está em primeira pessoa, ele já está comentando os acontecimentos. Dá para perceber que ele vai dar a opinião dele sobre isso, que ele já foi julgado pela sua narrativa. Então é algo muito subjetivo, ele não é um mero observador. É uma pessoa se expondo através do seu texto. Portanto, é a letra C. Tem mais? Tem. Olha aí, olha o que temos aqui. Em muitas narrativas, ocorre a interferência do narrador. No texto, vamos começar pelo nascimento do nosso herói. A interferência é corretamente identificada como... Tá, olha só. É esse trecho aqui, ó. Esse é o texto.
Ah, professor, isso aqui é o título de um texto? Não, esse é o texto. Vamos começar pelo nascimento do nosso herói, tá? É uma interpelação direta ao leitor, certo? Direta? Não. É uma atualização da história pelo emprego do presente, certo, pessoal? Não dá para dizer que é uma atualização. Por que o presente seria uma atualização da história? E que história? Você nem tem história, tem que olhar para esse texto. É uma referência a algo já conhecido do leitor. Vamos começar pelo nascimento do nosso herói. Não dá para dizer que já é conhecido. Se eu vou falar do nascimento do herói, talvez você não saiba quem seja esse herói. Digamos que eu vou contar uma história, você está lendo um livro. Vamos começar pelo nascimento do nosso herói. Ele nasceu e tal. Tá? Quem é o herói? O herói é o protagonista, o personagem principal da história. Tá? Não é um super-herói que voa, Superman. Não, é o herói, O personagem da história é um herói. Tá? Então, pode ser que ele fale assim, professor, mas ele falou do nosso herói. Será que não é um herói, um personagem que já é conhecido do leitor? Não. Pode ser que seja o início de uma narrativa e o leitor nem sabe direito, não sabe quem será o herói da história. E é um jeito do escritor falar. Vamos, né? Para trazer o leitor para a obra, né? Trazer o leitor para a intimidade com a história. Vem aqui, vamos conhecer agora o nosso herói. Então, vamos começar pelo nascimento do nosso herói. É para trazer o leitor a simpatizar com o herói. Beleza, pessoal? Olha só. A letra D é alusão a um fato já ocorrido anteriormente. Não dá para dizer, né, que ele já tenha narrado ou comentado isso no texto antes sobre o nascimento do personagem. E a letra E é um comentário sobre processos da narração. Por quê? É o que nós chamamos de metalinguagem. É quando dentro do texto narrativo você fala sobre a estrutura narrativa. Metalinguagem. Estude isso se você for, né, fazer questões por aí, certo? Se você for fazer esse concurso, estude metalinguagem. Legal? O comentário sobre os processos narrativos. Ele está comentando, ela, né? Está comentando, vamos começar, então, é um texto narrativo. O texto narrativo tem o início, o meio, né, o fim. Tem a situação inicial, a complicação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Tá? Então, o autor, o narrador, justifica que vai começar essa história, certo? Pelo nascimento, né? Pelo nascimento do seu personagem. Então, quando eu falo de herói, de personagem, que é o personagem, eu falo de como é que eu vou iniciar o texto, como é que eu vou terminar, eu não estou narrando a história, eu estou explicando para você como que eu vou narrar a história. Portanto, eu estou comentando os processos de narração. Sacou? Vamos à próxima. Tem mais? Tem, olha só. Observe o seguinte trecho informativo, olha só, detalhes importantes, trata-se de um texto informativo, publicado na primeira página de um jornal carioca. O crime aconteceu na noite de domingo. Depois da tentativa de sedução, o sitiante brigou com a mulher. Sônia e Neuza apareceram no quarto e viram que ele tentava estrangulá-la. Pediram que largasse o pescoço da mãe e, como ele insistiu, pegaram barras de ferro e o mataram. As duas estão no presídio de Ribeirão Bonito. Esses pequenos trechos da primeira página são apresentados, certo, de forma mais extensa e detalhada em alguma página, certo, do interior do jornal. É aquilo que nós chamamos das chamadas de capa, né? Você pega, não sei se vocês ainda leem o jornal de papel, né? Se você vai na banca ler jornal de papel, professor Douglas, apesar dessa aparência de jovem, coisa e tal, ele é um cara que é da época pré-internet, né? Então o professor Douglas é da época do jornal de papel. E não sei se você sabe, você vai a uma banca, você vai ver isso hoje. Temos os jornais de papel, pode ser revistas também, e na capa, né, aquela parte que está aparecendo, já está dizendo. Então vai falar aqui sobre a Copa do Mundo, vai falar aqui sobre um acidente que deu, vai falar aqui sobre uma questão política, sobre a economia, não sei o quê. Né, as principais manchetes daquele jornal já estão na capa, naquilo que nós chamamos de chamadas, que é só um resuminho, é só um textinho pequeno, para dar curiosidade no leitor de comprar o jornal, e aí dentro do jornal, na página tal, você vai ler a reportagem completa, a entrevista, o que for, que foi anunciado lá na capa. Tanto que na capa tá lá, página 5, página 8, página A3, né? Na capa do jornal tem a chamada e a página na qual você encontra aquela reportagem. Pode ser na capa da revista. Hoje em dia, no mundo digital, pode ser na primeira página da internet. E tem na página de um jornal, na página de uma revista, certo? E aí tem lá, né,
extra, na Copa do Mundo o jogador Neymar não vai participar, né? Uma notícia, uma bomba lá, né? E aí, daí tá sempre ali um linkzinho, você clicou, né? Aí você vai para a notícia inteira. Né? A notícia é a reportagem inteira sobre esse fato, né? Então, quer dizer, quando você olha na capa, você só tem as chamadas, né? As leads, né? Quem trabalha com jornalismo sabe o que eu estou falando, né? As leads da notícia. E lá dentro, a notícia com mais detalhes. Beleza? Então, isso existe no mundo digital, existe no mundo de papel, etc. e tal, certo? E como diz aqui, esses pequenos textos de primeira página são apresentados de forma mais extensa e detalhada em alguma página no interior do jornal, certo? Beleza? Então me diga, certo? Me diga o que é correto, né? Afirmar sobre isso, né? Olha só. Os fatos narrados são dados aos leitores de forma resumida, omitindo-se informações importantes. Letra B. Os personagens envolvidos no texto da notícia são claramente identificados no texto. Letra C. O último período do texto mostra a preocupação moral do jornal, indicando o castigo por crimes cometidos. Né? Que seria essa parte aqui, né? As duas estão no presídio de Ribeirão Bonito. D. O crime relatado mostra detalhes sangrentos, num tipo de notícia considerada de profundo mau gosto. Né? Ok. E aquilo que nós chamamos de uma notícia sensacionalista. Alguns jornais, né, botam uma foto de uma pessoa que foi atropelada, sei lá, ensanguentada, uma bomba que explodiu com criança voando, um pedaço do corpo. Então a gente fala que aqueles jornais sensacionalistas, eles querem vender pelo choque, né, para conquistar a curiosidade das pessoas em verem coisas bizarras, né? Aquele mesmo tipo de pessoa que quando vê um acidente, uma coisa assim, vai lá e filma, né? Olha lá, o cara tá pegando fogo dentro do carro, em vez de tentar salvar a desgraça da pessoa lá, pelo amor de Deus, né? Então, quer dizer, existe essa cultura, né, nas pessoas de gostarem, né, de sangue, de ver o sofrimento alheio, digamos assim, e, portanto, os jornais, se não são bestas, né, exploram isso, né, vão tirar grana dessa fraqueza das pessoas, beleza? Aqui, o pessoal até comenta, alguns jornais você torce assim, né, escorre sangue do jornal, né, metaforicamente falando, claro. Beleza. Letra E. O autor do texto mostra a vítima do assassinato como indefeso, denunciando a covardia do crime. Qual é a verdadeira, pessoal? Vem comigo. Essa última, mostra como indefeso, não comentou aqui. Tanto que fala que o homem tentava estrangular a mulher. Não é muito uma descrição de uma pessoa indefesa, certo? Próxima. Né? O crime relatado mostra detalhes sangrentos. Não tem detalhes sangrentos. Aí que tá, ó. Viram que tentou estrangulá-la, ok, né? Uma realidade que tinha que explicar. Pediram que largasse o pescoço da mãe e pegaram barras de ferro e o mataram. Certo? Não tem aqueles detalhes, né? Uma delas bateu com a barra de ferro na fronte, né, do meliante, no lado esquerdo, de maneira que seu olho saltasse, né? Inclusive com um pouco do sangue, dos líquidos oculares, indo espirrar na boca da mulher que estava sendo estrangulada. Você entendeu? Isso eu vou parar por aqui, né, em respeito ao bom gosto das pessoas, né, ao bom senso. Então, olha só, e daí parece que eu estou exagerando, mas eu te garanto que existem jornais, existe um jornalismo no Brasil que explora isso, né? Explora a desgraça da pessoa. Ah, mas você é um bandido, não sei o quê. Ah, mas cara, tu bebesse demais, não foi? Bebi. Né? E foi o cão que botou para nós beber. E aí fica explorando existe esse jornalismo sensacionalista no Brasil, fica aqui na denúncia, né? Eu quero imagens, né, pessoal? Legal? Então, olha só. Então, o que eu tenho aqui? Beleza, você está percebendo então, né, que não dá para dizer que esse texto, ele conta, estrangularam, né, foi morto com as barras de ferro e ponto final, sem detalhes, né, como diz aqui, né, detalhes sangrentos, não é para tanto. Letra C, o último período do texto mostra a preocupação moral do jornal, então quer dizer, é um jornal moralista porque ele fala que as duas moças foram presas. Não é uma notícia, é uma informação. Elas foram presas, eles estão relatando. Moralistas, se eles falassem,
essas moças deveriam ser presas, ou deveriam ser, né? O moralismo vem de um comentário. Se eu só falo o que aconteceu, não estou necessariamente sendo moralista, entendeu? Então, tá errada. E a letra B, os personagens envolvidos no texto são claramente identificados. Não são. Quem é esse sitiante? Quem é essa mulher? Né? Quem são essas moças? Por que ele tentou estrangular a própria esposa? O que estava acontecendo? Não são identificados. É só uma chamada na primeira página, uma chamada de capa, né, galera do jornalismo? Né? Um abraço para os jornalistas do Brasil. E a letra A, os fatos narrados são dados aos leitores de forma resumida, omitindo-se informações importantes. É a característica básica de uma lead e de uma chamada. Por que eles omitem características importantes? Porque é exatamente para despertar no leitor a curiosidade, fazer com que ele clique no link ou compre o jornal. Beleza? Tadã. Que mais? Vem pra frente. Certos textos provocam riso, tristeza, exaltação, emoções. Tais textos mostram um tom, isto é, características que provocam um estado afetivo particular. Entre os pensamentos abaixo, aquele que mostra um tom irônico é... Então, toda essa introdução é para você ler os trechos abaixo e me dizer qual deles contém ironia. Será que o brasileiro, o leitor médio brasileiro, é capaz de identificar a ironia? Veja cá, veja cá. Letra A. Quando eu era pobre, chamavam-me louco. Agora que sou rico, sou excêntrico. Letra B. Como é que é? Esse cara é pobre, não gosta muito de tomar banho, né? Ele é um porco relaxado. Se o cara é rico e não gosta muito de tomar banho, ele é adepto de uma vida mais naturalista. Vem pra cá. Letra B. Cuidado com os inimigos, pois são os primeiros a descobrir os seus enganos. Letra C. Eu não sou rico, eu sou um pobre homem com dinheiro, o que não é a mesma coisa. Letra D. Estranhos são apenas amigos que a gente ainda não conhece. Letra E. Um irmão é um amigo dado pela natureza. Gente, sem dúvida a ironia está na letra A. É uma ironia, né? Quanto ao fato de que o que o pobre faz é julgado com mais agressividade do que aquilo que o rico faz, né? Legal? Que mais? Observe o seguinte texto. Entre as cordas do ringue, o pugilista é como o prisioneiro entre as paredes da cela. Durante esse encarceramento, ele sofre um castigo que lhe deixará marcas irreversíveis. Legal. É uma comparação, tá? Temos a comparação de um pugilista, caso alguém não saiba, um pugilista é um boxeador, né? Tá ok? E ele, às vezes, daí ele fica jogado contra, né, as cordas aqui, né? O canto do ringue, né, onde acontece a luta, e ele fica meio que preso. É difícil sair dali, porque se você dá um passo para cá, você leva uma aqui, ó, pá. Se você der um passo para cá, você leva, defendendo o rosto, você leva uma embaixo, pá. Não tem, o cara tá de olho em você e você não tem movimentação, então ele não precisa se defender muito bem. E como ele não precisa se defender, ele pode reforçar o ataque. Essa é a lógica do cara ser jogado às cordas, e é perigoso. Por isso, às vezes, o cara vai indo para trás, se defendendo, tá apanhando, ele encosta nas cordas e já sai correndo antes de ser preso lá no coisa. Ou tenta o clinch, né? Tenta fechar junto com o outro. Sendo assim, é comparado a um prisioneiro. Um prisioneiro também é uma pessoa que está ferrada, né? Então, olha só, vem para cá. Sobre esse fragmento de texto, a afirmação inadequada inadequada à estruturação do texto é. Então, qual é a afirmação inadequada? Qual é a falsa? Vamos ver? Letra A. Os dois termos que se comparam no texto são o pugilista e o prisioneiro. Ah, tá certo, tá certo. Letra B. O pugilista representa o mundo real, enquanto que o mundo figurado é representado pelo prisioneiro. O mundo real, certo? Aquilo que acontece, né? O pugilismo, ele está falando do pugilismo, e o mundo figurado é o mundo da comparação. É que nem falar para alguém, seus olhos são lindos como uma flor. O mundo real são os olhos, porque é deles que eu estou falando, e o mundo figurado é o mundo da flor, certo? Legal? Letra C. A função da comparação, nesse caso, é a de tornar concreta uma ideia abstrata, certo? Então, como explicar a forma como se sente o pugilista? Então, eu trago uma analogia concreta, certo? Se eu falar assim, seus olhos são lindos,
né? Então, seus olhos são lindos. A noção de lindeza é abstrata. Porque o que é o lindo, né? Para mim, para você, para cada pessoa é diferente, é uma coisa abstrata. Agora, seus olhos parecem flores, né? Então, a ideia é concreta. A flor é uma coisa bonita, perfumada, etc. Isso é meio que um consenso. Então, quer dizer, falar que os olhos são flores é trabalhar com uma comparação concreta para, né? O pugilista está, né, cerceado de sua liberdade, né? Então, isso é meio abstrato. Agora, o pugilista parece um prisioneiro. Então, eu uso uma expressão concreta que existe para explicar a situação do cara. Portanto, é verdadeira. E a letra D. O fator de comparação entre os elementos comparados é o pequeno espaço que ocupam. Isso aqui é falso porque não é o espaço, né, o fato do cara estar presinho contra as cordas e o prisioneiro estar preso, não é a questão do espaço que é o fator de comparação. É o fator do cara estar sem mobilidade. Tá? É diferente ter pouco espaço e não ter mobilidade, certo? Ou seja, estar preso, estar cerceado da sua liberdade. Dá para você perceber que na comparação, quer dizer, o cara não consegue sair dali e vai levar porrada, você entendeu? Não consegue sair dali e vai sair dali, não consegue sair dali e se sair, vai sair com traumas irreversíveis, certo? Né? Com ferimentos, etc e tal. Beleza? Sendo assim, esse é o fator de comparação, a não liberdade e não o pouco espaço. Certo? Percebe a diferença? Portanto, a letra D é falsa. Legal? É a que nós marcamos. E a letra E. O termo que estabelece formalmente a comparação entre elementos é a conjunção como, né? O pugilista é como o prisioneiro. Legal, o como é comparativo, certo? Né? O professor Douglas é lindo como o Mick Jagger. Então tá bom, vamos adiante. Todas as frases abaixo foram reescritas com o deslocamento do vocábulo só. Olha que interessante. Tudo agora é gramática. Aê, garotada, um pouco de gramática na prova, vem comigo, né? Só. Temos o deslocamento do vocábulo da palavra só. A opção em que as duas frases mostram o mesmo significado é então, todas as frases abaixo foram reescritas com o deslocamento do vocábulo só e a opção em que as duas frases mostram o mesmo significado. Qual que é? Olha só, a letra A. Só as árvores balançam quando tem vento. E as árvores só balançam, né, quando tem vento. Olha que interessante. O que nós queremos dizer é que agora o significado é diferente. Tá? Olha que interessante. Se eu falo que somente as árvores balançam, quer dizer que outras coisas não balançam. E se eu falo que as árvores só balançam quando tem vento, quer dizer que elas não balançam quando não tem vento. É outra informação, diferente. Né? Eu quero saber quando é que tem o mesmo significado. Letra B. A loteria só contemplou um cidadão de Tiradentes, Minas Gerais. E a loteria contemplou só um cidadão de Tiradentes, Minas Gerais. E aí? Tem o mesmo significado? Ó, a loteria só contemplou um cidadão de Tiradentes, Minas Gerais, e a loteria contemplou só um cidadão de Tiradentes, Minas Gerais. Letra C. Um homem que só trabalha e não se diverte leva uma vida infeliz. Um homem que trabalha só e não se diverte leva uma vida infeliz. Um homem que só trabalha quer dizer o cara que só trabalha e não faz outras coisas. Um homem que trabalha só é um homem que trabalha sozinho e não acompanhado. Então é um sentido diferente. E a letra D. Só um cliente deixou o guardanapo sobre a mesa. Um cliente deixou só o guardanapo sobre a mesa. Diferente o sentido, né? Letra E. Só ele viu o carro ao longe. E ele só viu o carro ao longe. Só ele viu, os outros não viram. Ele somente viu o carro de longe, quer dizer que ele não viu de perto. Portanto, a letra B é a que nós podemos considerar que tem o mesmo sentido. Observe, a loteria somente contemplou um cidadão de Tiradentes, Minas Gerais. E a loteria contemplou somente um cidadão de Tiradentes, Minas Gerais. Pode observar de todas as formas que você imaginar e você vai perceber que é o mesmo sentido. Legal? É possível deduzir o mesmo sentido dessa frase. Legal? Mais uma. Bora! Observe o seguinte segmento textual. Ele abriu e fechou várias vezes o grosso livro, cada uma dessas vezes acompanhada de um palavrão. Finalmente, ele se recompôs.
releu o parágrafo, a consertar, gemeu. Bom, tudo bem, vamos lá. Vamos lá, falou em voz alta. Levantou-se e saiu da sala. Nesse segmento de texto, o trecho que exemplifica o discurso indireto livre é: bom, quando nós falamos sobre tipos de discurso, olha outro assunto que você tem que estudar, os concursos atualmente já não estão mais tão fechados nas questões de gramatiquinha, de verbo, de crase, né? Questões sobre tipos de discurso, né? Análise discursiva. Você tem o discurso direto, o indireto e o indireto livre. E é muito simples. Como é que a gente poderia resumir isso aqui? O discurso direto tem o travessão, né? Então, né, eu sou, né? E aí, o discurso indireto vai ser algo como: ele disse que era, certo? E o discurso indireto livre é mistura, é uma mistura, certo? No discurso direto, eu apresento diretamente a fala do personagem. Eu sou feliz. No discurso indireto, o narrador fala indiretamente, com as palavras do narrador, aquilo que o personagem teria falado. Portanto, Douglas disse que era feliz. É o narrador dizendo o que eu disse. Está colocando palavras na minha boca, digamos assim. Então, quer dizer, o direto é a minha fala, o indireto é o narrador reportando a minha fala para vocês, e o indireto livre é a fala direta, é a minha fala ou o meu pensamento infiltrado no meio do discurso do narrador, sem nenhum aviso, sem falar falou o que, disse que, sem os famosos verbos dissende. Certo, pessoal? Legal? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Então, em qual delas que eu tenho discurso indireto livre? É muito fácil. Esqueça de olhar aqui embaixo. Não olha aqui esse tipo de questão. Como é uma análise discursiva, você vai ter que olhar no texto. E agora você já sabe o que está pedindo. Discurso indireto livre. Está aqui, ó. Ele abriu e fechou. Onde é que tem dentro desse texto uma fala ou pensamento do personagem misturada com a narração, misturada com a fala do discurso do narrador. Olha só. Ele abriu e fechou várias vezes o grosso livro, cada uma dessas vezes acompanhada de um palavrão. Finalmente ele se recompôs, releu o parágrafo a consertar, gemeu. Bom, tudo bem, vamos lá. É isso aqui, ó. Pode ver que não está dizendo que foi ele que disse, ou ele que pensou isso, né? Mas seria uma frase, uma fala, um pensamento do personagem. Ficou lá na cadeira, gemendo, pensando que ia escrever. Bom, tudo bem, vamos lá. Entendeu? Tipo assim, é uma coisa que veio dele sem nenhum aviso. E também não tem travessão, certo? Portanto, é o discurso indireto livre. Estamos na letra C, certo? É essa forma de responder essa questão. Vamos à próxima? Olha só. Entre as opções abaixo, aquela que exemplifica o tipo de texto instrucional, olha que interessante. A questão anterior era sobre tipos de discurso. Discurso direto, indireto e indireto livre. Agora é sobre tipologia textual, certo? Texto instrucional, texto informativo, texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, argumentativo, certo? O que nós temos aqui? Instrucional são instruções. É o texto no qual eu tento te ensinar alguma coisa. É só procurar verbos, né, no imperativo. Olha a letra A. Separe os parafusos e coloque-os nos buracos das dobradiças. Olha que questão fácil. Fácil, molezinha. Dá para ver que é uma instrução, é instrucional. Quem errou essa? Certo? Né? Legal? O verbo, você identifica a instrução, o texto instrucional, através dos verbos no imperativo. Separe, coloque, faça isso, faça aquilo. Mais uma. Todas as frases abaixo jogam com a ambiguidade intencional de algum vocábulo, tornando-as curiosas e interessantes. A frase em que está ausente essa estratégia é, e agora, olha que interessante, ambiguidade intencional, né? Fazendo um trocadilho, né? Porque existem dois tipos de ambiguidade, né? É o duplo sentido. Tem aquela ambiguidade que é viciosa e a ambiguidade que é estilística, tá? A ambiguidade viciosa, sem querer, você fez uma ambiguidade e atrapalhou a frase, a compreensão da frase. Quando é estilístico, é brincadinho, um trocadilho, uma brincadeira que você fez, você pegou a palavra, ela tem dois sentidos possíveis e vai fazer com que a pessoa que vai ler, pelo contexto, pela estrutura da frase, ela sinta um clique assim, opa, olha, o cara brincou com o sentido da frase ali, com o sentido da palavra, certo?
Então, eu quero saber, né, a frase em que está ausente essa estratégia, né? Em qual das frases eles não brincaram com o duplo sentido da palavra. Observe. Letra A. Tantos anos o país se descuidou do meio ambiente que agora, se quiser salvar alguma coisa, vai ter que tratar do ambiente inteiro. Qual que é a palavra que está aqui com duplo sentido, né? É a expressão meio ambiente. Né? Meio ambiente, você sabe, quer dizer, o lugar no qual a gente vive, a natureza, etc. e tal, né? Toda a cidade, o meio ambiente, certo? E ele trabalha com trocadilho com a palavra meio, como se fosse metade, mas é meio de lugar, né? Aquilo, né, dentro do que eu estou, o meu meio, né? As pessoas que vivem no meu meio, sabe? No mesmo lugar que eu. Então é o lugar, meio quer dizer lugar. E meio também quer dizer metade. Então o cara não cuidou do meio ambiente, vai ter que cuidar do meio ambiente inteiro. Boa, 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 boa. Boa trocadilho de primeira. E aí, letra B. De uma caverna nada se tira, a não ser fotos. Nada se deixa, a não ser pegadas. E nada se mata, a não ser o tempo, tá? Então, aqui é tudo, né, cara? Olha só que interessante. O tirar é duplo sentido, no sentido de você tirar alguma coisa da caverna. Ah, eu vou levar essa estalactite para casa, etc. Né? Não se tira nada dali. E também a brincadeira de tirar foto. Veja, é um sentido diferente. Tirar uma coisa de um lugar e tirar uma foto. Também o deixar, né? O deixar pegadas, né? Deixei pegadas, eu pisei ali. E o deixar alguma coisa. Vou deixar, né, lixo, uma latinha de Coca-Cola dentro da caverna, né? Por favor. Certo? E o matar também está com duplo sentido, né? Você não vai matar, mesmo que você encontre um morcego, uma aranha, um escorpião, né? O Smeagol, né? Lá dentro, meu precioso, dentro da caverna, você não pode matar o cara, certo? Não pode, você achou um dragão na caverna, era uma caverna de anões, ou de orcs, ou de trolls gigantescos, você não deve matá-los, tá? Porque nós vivemos uma época de aceitação de todas as criaturas, inclusive as aranhas e morcegos e escorpiões e bichinhos que estão na caverna, você não deve matar. Ah, mas aquele bicho vai, né, me picar. Tudo bem, saia da caverna. Tá? Tem medo daquilo? Saia da caverna ou esteja com o equipamento adequado, porque é o habitat do bicho, é você que está invadindo lá. Sai dali que ele não vai te incomodar lá no seu apartamento, tá bom? Né? Enquanto você come o seu pãozinho com Nutella. Senhor, medo de cobra, medo de escorpião, medo de aranha. Né? Come o seu pãozinho com Nutella e para de ir lá na caverna matar o bicho que está quietinho lá dentro. Você pode ir lá visitar, olhar e respeitar. Nada se mata a não ser o tempo, né? Tipo assim, você pode matar o tempo, curtir um espaço, ficar lá, até para fazer uma meditação, né? Você achar um guru dentro da caverna, certo? De 3.000 anos, né? Daí você chega lá, mestre, qual é o segredo da felicidade? Né? Tá, então olha só, vem para cá. Legal, 3 trocadilhos na mesma frase e uma grande mensagem sobre o respeito aos habitats dos outros. Letra C, todo bom percussionista não bate bem. Você já viu percussionista? Baterista das bandas, né? Tem 4 caras numa banda de rock, né? Tem o vocalista, né? O guitarrista, o baixista e o baterista. Às vezes tem o vocalista que é baixista, né? Ou guitarrista, daí tem o outro que é o guitarrista ou o baixista. Tem um tecladista, um organista, que faz, né, grandes músicas com a banda The Doors. E o baterista. Qual é o que bate, né? Qual que é o que não bate bem da cachola? Todos. Mas qual que é o mais loucão? Normalmente, mais estranhão, é o baterista, né? Tem até a banda Nirvana, cujo baterista virou vocalista, né? Como é que é o nome da outra? Do Patufu, não. Aquele cara que é o vocalista. É que eu não gosto dessa banda que ele inventou. Mas Nirvana era legal. Era um grande baterista que tentou ser vocalista. Porque o cara era loucão, era massa. E aí que se pagar de ficar lá na frente, porque tinha inveja do Kurt Cobain, de cuja morte talvez esteja envolvido. Bom, enfim, trairagens do grunge à parte, vem pra cá. Todo bom percussionista não bate bem. Se o cara deixou de ser percussionista é porque é um cara chato, certo? Legal? Muito bom. Então, aqui a brincadeira é com o bater. Bater na bateria.
Ah, como eu era um bom baterista antes de se pagar de vocalista. Olha só, vem pra cá. Letra D. Um avião é lugar perfeito para fazer dieta. Letra E. Eu cozinho com vinho. Às vezes, até mesmo acrescentando comida. É um trocadilho. Nesse com, é a palavra com que tá com duplo sentido. Porque não é vinho, vinho é vinho. Eu cozinho com vinho. Quer dizer, dá a impressão que o com é porque a pessoa coloca um toquezinho de vinho nas receitas. Vocês sabem que existe receita com cerveja, receita com vinho. E o sentido de que eu estou cozinhando com um vinho. Enquanto, né, uma tacinha enquanto eu vou cozinhando. Você entendeu? Legal. Eu cozinho com cerveja. Quase sempre, entendeu? Então, quer dizer, é a prática do cara, entendeu? Então, o trocadilho aqui está no com, muito bem. E na letra D, essa frase esquisita, um avião é um lugar perfeito para fazer dieta, é aquela que não brincou com a ambiguidade com o trocadilho. Pode ver, é a frase mais chata, porque é muito massa quando o cara brinca com a ambiguidade e o trocadilho, certo? Olha aqui. Observe o seguinte segmento textual. As folhas caindo lembram sempre lágrimas derramadas pelas grandes árvores tristes que choram em função do fim do ano, do fim das auroras de temperatura agradável e dos doces crepúsculos. Olha que texto poético. Sobre esse fragmento de texto, a afirmação inadequada, a erradinha, a estruturação do texto vamos ter que analisar uma por uma. Letra A. Os dois termos que se comparam no texto são as folhas e as lágrimas. Tá certo. As folhas caindo e as lágrimas caindo. As folhas caindo as folhas caindo das árvores quando chega o outono e as lágrimas caindo do rosto do professor quando a morena foi embora. Beleza, letra B. As folhas fazem parte do mundo figurado, enquanto o mundo real é representado pelas lágrimas. Achei, aqui tá errada. É o contrário. Ele está falando das folhas e comparando com as lágrimas. Sempre o elemento que vem depois da comparação é o figurado. Como eu digo, seus olhos são lindos como flores. Tá? Então, os olhos são reais, porque eu estou falando deles e as flores são a comparação figurada. Enquanto que aqui, as folhas caindo me lembram as lágrimas. Então, quer dizer, o mundo real ele está olhando para as folhas e lembrando das lágrimas, entendeu? Então, as folhas são o mundo real, as folhas são o mundo real e as lágrimas são o mundo figurado. Letra C. O fator de comparação entre os elementos comparados é o movimento de queda. Tá certo. As folhas caem e as lágrimas caem do rosto, né? Essa é a semelhança. Letra D. A função da comparação, nesse caso, é a poética, ou seja, a criação de um mundo paralelo esteticamente atraente, né? Porque é bonito, né? Você olhar e ver as folhas caindo. Se você tiver um pouco de sensibilidade, você vai achar bonito as folhas caindo no outono. E se você tiver um pouco de sensibilidade, você vai achar bonito as lágrimas correndo pelo rosto do professor Douglas quando a morena vai embora, né? Porque há uma beleza nisso, né? Uma coisa que mexe com os nossos sentimentos, que nos lembra que o amor existe, né? Então, olha só. É esteticamente atraente. E letra E. O termo que estabelece formalmente a comparação entre elementos é o verbo lembrar. Então, a comparação não é pelo como, é por lembrar. Olha aqui, ó. As folhas caindo lembram sempre lágrimas. É a mesma coisa que eu falar, são iguais a lágrimas, parecem lágrimas, são como lágrimas. É o termo comparativo. Letra B, portanto, é a inadequada. Mais uma. A força bruta, quando não governada pela razão, desmorona sob o próprio peso, frase de Horácio. A forma de reescrever esse pensamento, que se mostra inadequada, eu vou reescrever essa frase de maneira inadequada. Vem cá, letra A. Em primeiro lugar, então, temos que prestar atenção e reler e sacar a ideia da frase original, para daí analisarmos as reescrituras, né? Olha só. A força bruta, quando não governada pela razão, desmorona sobre o próprio peso. Olha que louco. A força bruta
tem que ter razão, porque não adianta você só sair dando porrada aí se você não tem a razão, o raciocínio sobre para que usar essa força, né? E se você tem força e sair por aí utilizando sua força sem um discernimento, vai se autodestruir. A toda força, né, caótica leva à autodestruição. Então olha só, vem para cá. Letra A. Quando não governada pela razão, a força bruta desmorona sob o próprio peso. É a mesma frase. Desmorona sob o próprio peso a força bruta, quando não governada pela razão. Quando a força bruta não é governada pela razão, desmorona sobre o próprio peso. Sob o próprio peso desmorona, quando não governada pela razão, a força bruta. A força bruta, quando desmorona sobre o próprio peso, não é governada pela razão. Pera aqui inverteu o sentido da frase. Né? Não é quando ela desmorona, é quando ela não é governada. Quando não é governada. Quando não governada. Quando não governada. Não é quando desmorona, né? Radicalmente diferente. Próxima. Observe o seguinte pensamento de Heródoto, o pai da história. Onde é necessária a astúcia, não há lugar para a força. Um outro pensamento que expressa o mesmo significado. É qual deles? Letra A. Onde a pele do leão não cobre, é preciso costurar a da raposa. Letra B. Um príncipe deve tomar como exemplo a raposa e o leão, pois o leão não é capaz de se defender das armadilhas, assim como a raposa não sabe se defender dos lobos. Né? Acho que aqui, nessa frase, ele compara como as duas sendo importantes. Tanto a astúcia quanto a força. Porque a astúcia faz a raposa se defender das armadilhas. E a força faz o leão se defender dos lobos. Então, aqui, e perceba que na frase original, onde é necessária astúcia, não há lugar para a força. Veja que, de certa forma, ele coloca a astúcia como importante, mais importante. Letra C. O uso da força tem apenas um efeito temporário. Pode subjugar por certo tempo, mas não remove a necessidade de subjugar novamente. Veja que aqui critica a força, mas não mostra a astúcia como um contraponto. Letra D. A violência não é força, mas fraqueza. Nem poderá ser nunca criadora de coisa alguma, apenas destruidora. Veja que aqui é uma crítica à violência, não está falando de astúcia. Letra E. A força bruta, quando não governada pela razão, desmorona sob o próprio peso. E aí? Eu estou em dúvida entre a A e a E, na verdade, né? Vamos ver aqui. Um outro pensamento que expressa o mesmo significado. Onde é necessária a astúcia, não há lugar para a força. Letra E, a força bruta, quando não governada pela razão, desmorona sob o próprio peso. Olha que interessante. Na frase original, ele bota como se a astúcia é necessária às vezes e a força, né, em outras vezes. Beleza? Outra coisa interessante. Aqui ele fala de razão, não necessariamente astúcia, porque astúcia é esperteza. A razão é o raciocínio, né? Você pode ter um raciocínio bom mesmo sem ser muito astuto, ou pode ser um astuto mesmo não sendo muito racional. Certo? A astúcia é o cara sair da esperteza, etc. e tal. Sendo assim, tá? A melhor frase é a letra A, porque compara o leão com a raposa. E é claro que nesse caso, o leão é a força e a raposa é a astúcia. Não necessariamente a razão, é a astúcia. Legal? Joinha? Beleza? Eu estava falando em bichos, né? Existe essa cultura do bicho simbolizar alguma coisa, né? A coruja simboliza, de certa forma, a sabedoria, não é mesmo? Né? Você vê que o rato, ele simboliza, pelo menos aqui na nossa cultura, no Brasil, o cara que é ladino, né? O cara que é, né, safado, é um rato, etc. e tal, beleza? A raposa é a esperteza e por aí vai, né? Os bichos têm simbologias. Outro dia eu estava conversando com um professor, amigo meu, e ele veio para o Brasil e ele é moçambicano, um grande mestre. E o cara veio de Moçambique para o Brasil, está morando aqui, aqui na nossa região. E aí, estava conversando com ele sobre exatamente esse assunto. E nós chegamos a uma discussão, né? Afinal de contas, quais os bichos? Será que, né? Fiquei curioso. Eles falam português. Você sabe que Moçambique é colonização portuguesa. Eles falam português. É um português parecido com o português de Portugal, né? Ficou mais o português europeu do que o nosso.
E aí eu tive que perguntar, né? E o português dele, como o nosso português tem influências de idiomas indígenas, né? Como o Tupi-Guarani, o deles tem influência de idiomas e dialetos africanos. É outra riqueza do português. E aí, eu perguntei, como é que você... Outra coisa, eles têm outra fauna e flora lá. É diferente da nossa fauna e flora, os bichos, claro. Então, eu perguntei, como é que é a comparação com os bichos lá, né? Daí, a esperteza em Moçambique é comparada ao macaco. O macaco é ladino, o macaco é esperto, o macaco vai lá, rouba a comida que você tem na mesa, etc e tal. O macaco é ligeiro, o macaco se esconde, o macaco é esperto. E o bicho safado, o sem vergonha para eles, que para nós é o rato muitas vezes, para eles é a hiena. A gente não tem hiena no Brasil, né? Não naturalmente. Então, a hiena é um símbolo de um bicho de rapina, de um bicho esperto, né? De um bicho safado. Então, por exemplo, os políticos deles, nós chamamos nossos políticos de ratos, né? Os políticos moçambicanos, que são safados, eles falam, aquele cara é uma hiena. Então, se você for para Moçambique, ou conversar com alguém de Moçambique, ou ler um texto, um livro, uma publicação moçambicana, não se esqueça que se alguém for uma hiena, é alguém muito sem vergonha, muito safado, se afaste. Legal? Traíra. Né? Traíra é um peixe, também é um bicho no Brasil, né? Traíra é o safado e é um peixe, porque rouba a sua isca. É muito difícil pescar uma traíra. Ela é ligeira, rápida, esperta, etc. e tal, né? Então, é interessante, bem brasileiro. E a hiena em Moçambique. Legal? Cultura com o professor Douglas. Vamos lá. Nossa língua portuguesa não nos escapa em nenhum lugar do mundo. Beleza? Próxima. A frase abaixo, que não contém termos desnecessários, por já estarem contidos em outros vocábulos, é, tá? Então vamos ver, qual a frase que há os termos desnecessários, por já estarem contidos em outros vocábulos. Em outras palavras, pleonasmo, né? Outro dia eu estava trabalhando uma aula sobre pleonasmo. É aquela coisa de o pleonasmo vicioso, né? Em que você fala duas vezes a mesma coisa. Por exemplo, uma surpresa inesperada. Cara, se é uma surpresa, você não podia estar esperando. Se você está esperando, não é surpresa. Certo? Outra, entrar para dentro. Cara, não tem como entrar para fora, meu filho. Subir para cima. Sim, você subiu para baixo. Eu vi com meus próprios olhos. Sim, e eu vejo com as minhas orelhas. Vem para cá. Qual que não contém um pleonasmo vicioso? Letra A. Cada deputado... Agora você viu que interessante. O professor se mata dando aula aqui de português e gramática, e aí o professor explica. Pleonasmo vicioso, é a redundância. E aí cai na prova, e a banca, safadinha, né, ela não coloca a expressão pleonasmo vicioso, que você decorou e memorizou. Ela coloca a expressão... não contém termos desnecessários por já estarem contidos em outros vocábulos. Veja que não usou nem a palavra redundância e nem a palavra pleonasmo. Mas se você é um aluno estudioso do professor Douglas, aqui do Focus Concursos, certamente você sabe interpretar enunciados, né? Então vamos lá, a pergunta é, qual que não tem redundância nem pleonasmo? Letra A. Cada deputado individualmente tem direito a apresentar 2 projetos por semestre. Individualmente. Mais individualmente. Cara, se é cada um, é óbvio que é individualmente e não coletivamente. Pelo amor de Deus. Então, redundância. Letra B. Na reunião, os vereadores poderão ir acompanhados de suas esposas e filhos. Certo? Na reunião, os vereadores poderão ir acompanhados de suas esposas e filhos. Letra C. Há muitas notícias falsas sobre o acidente. Os fatos reais, porém, são outros. Galera, se é um fato, se é um fato, só pode ser real. Você entendeu? Então não precisa falar fato real. Certo? Então quer dizer, há muitas notícias falsas sobre o acidente. Fake news, né? Os fatos, porém, são outros. Estaria ótima a frase se fosse assim. Letra D. O planejamento antecipado. Planejamento antecipado. Cara, você não pode fazer o planejamento posteriormente ao projeto. Você entendeu? Então tira isso aqui. O planejamento para o ano próximo vai ser votado na semana que vem.
Letra E. Um hemisfério corresponde a uma das duas metades iguais. Por gentileza, alguém chama um médico. Metades iguais. Cara, se duas metades, se tiver qualquer discrepância entre elas, não poderão ser chamadas de metades. Então, duas metades, para serem metades, tem que ser iguais. Onde estão os meus remédios? Qual que é a correta, afinal de contas, professor? A letra B. Na reunião, os vereadores poderão ir acompanhados de suas esposas e filhos. Onde é que está aqui a redundância? Onde é que está aqui o pleonasmo? Está falando? As palavras cumprem sua função e são todas necessárias. Sacou? Simples assim. Ah, é? E tem mais, professor? Tem, né? Vou sobreviver a mais algumas questões antes de procurar meu médico por causa dessas redundâncias que irritam professores de português em média e geral. Ulpiano, um jurista latino do século II depois de Cristo, é autor do seguinte pensamento: tais são os preceitos do direito: viver honestamente, não ofender ninguém, dar a cada um o que lhe pertence. Outro modo de reescrever esse pensamento com o deslocamento de seus termos que altera o seu sentido original é... então dá para entender que nenhuma dessas frases vai alterar, aliás, somente uma, né, que é a resposta dessas frases, vai alterar o sentido original. Professor, qual é o mesmo sentido original? Olha só. Ele fala sobre os preceitos do direito, que são 3. 1, viver honestamente. 2, não ofender ninguém. E 3, dar a cada um o que lhe pertence. Letra A. Viver honestamente é um dos preceitos do direito, assim como não ofender ninguém e dar a cada um o que lhe pertence. Tá certo. Letra B. Os preceitos do direito são tais: dar a cada um o que lhe pertence, não ofender ninguém e viver honestamente. Certo. Letra C. Os preceitos do direito são a doação a cada um do que lhe pertence sem uma ofensa a ninguém e uma vida honesta. Certo? Letra D. Viver honestamente, não ofender ninguém, dar a cada um o que lhe pertence, tais são os preceitos do direito. E letra E. Os preceitos do direito são tais como uma vida honesta, a não ofensa a ninguém e a doação a cada um do que lhe pertence. Quando eu falo que são tais como, veja, é que eu estou dizendo que são iguais a esses, mas não necessariamente esses, tá? Eu fui ao mercado e comprei itens tais como açúcar, feijão e azeite, tá? Veja, pode entender que existem outros itens. Eu comprei itens tais como esses, né? E o que o nosso Ulpiano quis dizer é que são 3 os preceitos e não são tais como. São exatamente, somente e absolutamente esses 3, né? Viver honestamente, não ofender ninguém e dar a cada um o que lhe pertence. Certo, pessoal? Entendeu? Então, isso é a ideia do direito. Portanto, a letra E deturpou ao fazer esse tais como. Ok? Vamos lá? Opa. Última questão primeiro, né? Da nossa estrutura. Um escritor russo disse o seguinte: dizem que não há justiça sobre a terra, mas por acaso existe no céu? Nesse pequeno texto argumentativo, o argumento utilizado seria esse: mas por acaso existe no céu? Para rebater a primeira afirmação é falacioso, uma falácia, caracterizando-se como falsa analogia, fuga do assunto, confusão de causa e efeito, argumento autoritário ou generalização excessiva, tá? É uma fuga do assunto, porque, cara, o que tem a ver justiça no céu com a justiça sobre a terra? Se eu falo, não existe justiça sobre a terra, eu quero dizer que na nossa terra, na vida, nos humanos, né, não existe justiça por vários motivos. E a pessoa, mas existe justiça sobre o céu, como se isso resolvesse o problema. E que céu é esse? Hipotético, que nem todo mundo acredita nem sequer no céu. E quem disse que o céu é injusto, se é o céu de Deus, etc, etc, etc. Então, quer dizer, nós temos aqui o cara desviando o assunto para tentar, sabe que é, né? Ainda mais em épocas, às vezes, de política, alguma coisa assim, você vê as pessoas tentando, né, contrapor a sua argumentação através de uma técnica de desviar, de fugir do assunto, né? Falar de um assunto que parece estar conectado, mas não está, não tem nada a ver uma coisa, não é mesmo? Joia? Né? Beleza? Então, isso é
é uma falácia, afirmação falaciosa. Cuidado com isso, não faça, não pratique isso, beleza? E com isso, é óbvio, o professor Douglas agradece a atenção de todos. E espero que vocês tenham uma maravilhosa, um maravilhoso restinho de semana e que fiquem muito bem, certo? Manda um abração para todo mundo, legal? Ok, com licença que eu tenho aqui, que estou arrumadinho, estou socialzinho, vou sair, né? Espero que todos fiquem muito bem e um abraço para todo mundo, beleza? Gratidão pela audiência. Nos vemos no próximo Esquentando a Receita. E espero que tenha contribuído alguma coisa com essas questões, essas análises, mostrando que a FGV, certo, né, a nossa banca provável da Receita Federal, ela tem vindo com essas questões. Isso aqui foi para o MP, né, Ministério Público de Santa Catarina, questões de muita interpretação, de tipologia textual, de tipos de discurso, de fenômenos como o pleonasmo, como a ambiguidade, seria muita linguística, tá? Pegue as aulas de linguística lá dos cursos para você conseguir resolver as questões da FGV. Isso foi ensino superior, Ministério Público, beleza? E na próxima aula, no próximo Esquentando a Receita, traremos mais questões, mais comentários, mais análises, até nós dissecarmos a FGV e estarmos fininhos, prontinhos, né, alinhadinhos para a prova. Valeu? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima!